A zona sul do Rio de Janeiro vive uma crescente onda de assaltos, furtos e arrastões, principalmente em Copacabana, que é um dos bairros mais tradicionais da cidade. Com isso, grupos de moradores se organizaram para enfrentar os criminosos. Esse grupo é formado em sua maioria por homens praticantes de jiu-jitsu e até os considerados e chamados bad boys. Contudo, após vídeos circularem nas redes sociais com a atuação desses justiceiros, o secretário de Segurança Pública do Estado, Vitor dos Santos, afirmou que vai tratar todos os envolvidos nessas ações como criminosos. Segundo ele, nenhum cidadão que se acha do bem pode se colocar na posição de fazer justiça com as próprias mãos, pois viola o Código Penal. É isso, vamos gerar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Queria naturalmente pedir sua análise em relação ao que disse o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. População cansada e muitas vezes, diante da inércia do poder público, vai lá e toma uma atitude, mas que pode ser considerado crime, né, Zé? É uma falta de paciência mesmo. É a dificuldade do Estado em prover o bem mais precioso do momento, que é a liberdade de ir e vir e a segurança, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite especial a você, que sempre está aqui nos Pingos dos Is. E isto é muito importante e traz uma grande responsabilidade exatamente por essa presença. Olha, nós estamos acostumados a acompanhar aqui votações. E eu me lembro de um projeto sobre fiscais em que se criou um fiscal acima dos fiscais. É como aconteceu no caso do controle externo do judiciário, né, que foi um projeto votado para fazer um controle externo e que acabou no Conselho Nacional de Justiça. E em todos esses pontos de criar fiscais, o debate era o seguinte: é o fiscal para fiscalizar, aí depois se cria um fiscal para fiscalizar o fiscal, e depois se cria um fiscal para fiscalizar o fiscal do fiscal. Ou seja, isso não tem teto, não tem limites, né? Mas o certo é o seguinte: não se pode abrir mão da segurança pública estatal. É ela que faz a segurança pública e que detém o monopólio da violência. É isso mesmo. O policial, ele é nomeado pela lei e pela Constituição para ter o monopólio da violência. É ele que tem a autorização para fazer esse tipo de trabalho. E não há absolutamente nenhum caminho fora da lei e fora da Constituição. Aí é barbárie geral, a lei do mais forte. E se os grupos criminosos também se armam e decidem enfrentar esses grupos anticriminosos, né? E não nos devemos esquecer do seguinte: as milícias foram criadas na melhor das intenções faladas, no sentido de combater o tráfico de drogas e libertar as comunidades, ou favelas, cada um chama de um jeito, né? De traficantes que dominavam os setores. E aí as milícias se revelaram até pior do que os próprios traficantes, quando não se uniram com os traficantes. Então, fora da lei, fora da Constituição, é a barbárie e não há estrada e não há nenhuma possibilidade. Eu admito que existe uma falta de paciência natural quando se encontra numa cidade como o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde você não pode tranquilamente usar um telefone na praia, onde você não pode ir com sua família, porque lá encontra pessoas fumando maconha, usando drogas ou roubando correntinhas, onde já se viu uma coisa dessa, que você não pode usar correntinhas, não pode usar de ouro, não pode usar o telefone. Afinal de contas, é ou não é liberdade? E isso não é um monopólio do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é apenas muito mais exposto e é isso que está acontecendo. É hora do Estado agir e prender os bandidos e não os que estão indignados com esta bandidagem que está dominando as cidades. Caso dos justiceiros no Rio de Janeiro, vamos acionar o Roberto Mota. Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Falávamos sobre isso no dia de ontem. Hoje, inclusive, alguns vídeos circularam nas redes sociais com a movimentação desses grupos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Parece muito mais um caso pontual, algo localizado, um pequeno grupo, mas da forma como está sendo veiculado, parece que é uma situação que acaba abrangendo todo o Rio de Janeiro, mas não é bem isso, né?
mas queria que você trouxesse a reflexão. Diante desse cenário, o que é que está ao alcance do governador do estado? Muita coisa. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência que assiste essas cenas sem entender muito bem o que está acontecendo. Então, eu vou ajudar aqui a esclarecer. Essas cenas se repetem no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Vocês podem entrar na internet e pesquisar. Bota verão de e coloca qualquer ano no Rio de Janeiro, coloca a palavra assaltos ou arrastões e procure, você vai encontrar cenas iguais a essa. Essa situação, evidentemente, vem piorando a cada ano, porque a situação no Brasil vem piorando a cada ano. Então, a população chega a um nível de desespero. E aí eu vou aproveitar o comentário do querido Zé Maria para dizer para ele: Zé, você não pode usar telefone celular na Avenida Paulista. Eu tenho um amigo que foi roubado o telefone celular dele na esquina da Avenida Paulista com uma dessas transversais aí. Essa é a situação do Brasil inteiro. Eu repito o que eu já disse aqui. Não existe no Rio de Janeiro nenhum grupo de justiceiros que está fazendo justiça pelas próprias mãos, embora muita gente gostaria que isso existisse sim, porque pelo menos, de alguma forma, em algum momento, a justiça seria feita. Evidentemente que não existe nenhuma justiça fora da lei. Evidentemente que qualquer atitude como essa tem que ser reprovada. E eu avisei aqui ontem, a primeira vez que a gente comentou sobre esse assunto. O provável resultado disso vai ser ter as autoridades, ao invés de investigar os criminosos que apavoram, aterrorizam o Rio de Janeiro, agora elas vão investigar os cidadãos de bem, porque estão sendo acusados de se tornarem justiceiros. A realidade no Brasil, eu já disse isso inúmeras vezes, e espero não ter que repetir durante muito tempo. Para as vítimas de crime no Brasil, a justiça demora demais. Nas redes sociais que chama atenção, eu vou até pedir para a nossa produção colocar no ar para as pessoas, especialmente que nos assistem pela TV e pelas plataformas digitais, quem nos acompanha pela rede de rádios, eu vou narrar a imagem de um espancamento que aconteceu em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Esses homens, os tais justiceiros, aparecem batendo em um homem na rua Djalma Uriti. E na noite de terça-feira, esse vídeo circula pelas redes sociais e foi gravado justamente por um integrante desse grupo. E é possível ver, acho que aproximadamente 6 ou 7 homens batendo nesse rapaz que está no chão, um suspeito de ter cometido muitos crimes ali na região, especialmente furtos e roubos. A gente acabou borrando a imagem, porque são agressões fortes, assim, é um vídeo muito chocante. São pontapés na cabeça do rapaz, nas costas também, ele está no chão nesse momento, e aí os supostos justiceiros estão dando o que eles chamam de corretivo nesse rapaz. Esse vídeo foi proliferado e foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais nos últimos 2 dias. Também com a gente, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Esse é um assunto que está sendo amplamente debatido nas redes sociais. Eu pude acompanhar vários comentários de populares que não que defendem e enaltecem a população, mas eles justificam essa ação colocando a culpa no poder público, dizendo que se o poder público, naturalmente, a polícia fizesse o seu papel, a população não tomaria esse tipo de atitude. E agora a gente tem o posicionamento do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro dizendo que esses justiceiros serão tratados como criminosos. Beraldo, bem-vindo. Criminoso, tem muito criminoso que deveria ser tratado como criminoso, né, Caneto? Boa noite, Mota, Zé Maria, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Caneto, esse é um problema que tem vários aspectos, né? Primeiro, a gente tem a questão do crime organizado. O que é o crime organizado? É basicamente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Esse tipo de crime ele precisa ser enfrentado porque ele financia
essa relação promíscua que existe muitas vezes entre o crime e o poder público, aqueles que deveriam, de várias formas, exigir que o crime se estabeleça e domine o Brasil como aconteceu. E quando você tem este tipo de crime acontecendo, você vai criando um clima no cotidiano, né, na sociedade. Tem uma correção no seu áudio, está picotando um pouco, a gente vai retomar esse assunto, daqui a pouco eu chamo o Cristiano Beraldo para ele complementar essa análise em relação a esse assunto que tem repercutido muito em todo o Brasil no noticiário. A gente vai retomar essa discussão com o José Maria Trindade. Zé Maria, claro que é preciso colocar o poder público, especialmente o governador do Rio de Janeiro, nesse debate, porque a segurança pública de um estado é de responsabilidade do governador por meio das polícias. Mas o Rio de Janeiro vem sendo alvo de muitas ondas de criminalidade. O Mota mesmo disse, é só você procurar na internet, verão, coloca o ano, coloca arrastão, roubos, furtos e por aí vai. São imagens e mais imagens daqueles chamados trombadinhas, roubando, assaltando e furtando os turistas, sobretudo na época de verão. Estamos muito próximos das festas de fim de ano, férias escolares e um volume enorme de turistas irá chegar no Rio de Janeiro. O que está ao alcance do governador do Rio? O que é preciso fazer de imediato para mudar essa situação? Pois é, olha, num certo momento aqui, o seu tuta, Antônio Augusto do Amaral de Carvalho, fez uma campanha na Jovem Pan. Eu já fui assaltado. Ele me disse que ficou surpreso. Era um adesivo colocado no carro e eu já fui assaltado. E houve uma procura absurda pelos adesivos da Jovem Pan e se descobriu que todo mundo já tinha sido assaltado, alguns mais de uma vez. E isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa campanha foi em São Paulo. E não há quem não tenha uma história de violência no Rio de Janeiro, né? Desde simples passar alguém de bicicleta e tomar uma correntinha, um boné ou um celular, há coisas violentas e famílias que perderam entes queridos no Rio de Janeiro. Então, esta é a realidade do Rio de Janeiro, a realidade atual e de muito tempo, né? Então, a história é a seguinte: o governo estadual tinha que tomar as providências, mas existe sim essa culpa nacional. Veja bem, em todos os setores, eu conversava na Câmara dos Deputados sobre isso, com líderes, inclusive da Comissão de Segurança Pública. Em todos os setores existe uma política nacional. Existe o SUS, uma política nacional de saúde. O atendimento não é federal, é municipal, o SUS. Mas há repasse de recursos e existem normas. E em todos os setores, educação da mesma forma. Então, a defesa é de que haja uma linha geral de segurança pública para o país. Em primeiro lugar, uma única identidade. Não é possível admitir que você pode tirar uma carteira de identidade por estado. Agora, alguns estados já unificaram, mas ainda é possível. Da mesma forma, a carteira nacional de habilitação que está sendo unificada, né? Está sendo nacionalizada. E os bancos de dados, ou seja, isso aos poucos está acontecendo, mas está atrasado. Então, um policial do norte do país para alguém e não sabe se ele tem prisão decretada no Rio de Janeiro, São Paulo ou em Minas Gerais. Isso é um absurdo. Seria o mínimo, um banco nacional de criminosos e de decretação de prisões, né, de procurados. Isso seria o óbvio, uma política nacional de segurança pública. É isso que está faltando. E veja bem, prender a mesma pessoa 8 vezes não é razoável, porque além de ser uma injustiça, desestimula a polícia. Já me contaram aqui, Daniel, de policial que prendeu um determinado cidadão por um crime que estava praticando e o cidadão foi solto antes dele sair da delegacia, porque ele tem que ficar lá preenchendo papel, além do horário de trabalho dele, para se ter uma ideia. Zé Maria, você mencionou a campanha promovida pela Jovem Pan nos anos 90. A produção tem a fotografia? A gente consegue colocar para a nossa audiência esse registro dos anos de 1990. Aí, Zé, a campanha Já Fui Assaltado, Diga Não à Violência.
E esse era um carro da Jovem Pan que fazia a distribuição gratuita desse adesivo. Essa foi uma campanha icônica e naquela ocasião foram distribuídos mais de 1 milhão de adesivos, como você bem destacou. Muitos paulistanos na ocasião retiraram adesivo para protestar contra o problema que se apresentava naquela ocasião. Uma crise de segurança pública sem precedentes, né, Zé Maria? Rapidamente. Exatamente. E o senhor Tuta me dizia da surpresa de a procura muito grande, se descobriu que todo mundo tinha uma história de violência e de assalto. É isso. A gente segue no giro de análises. Cristiano Beraldo, reconectamos com o Beraldo. Beraldo, você falava sobre os muitos aspectos dessa notícia após a informação de que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro anunciou que os justiceiros que estão batendo muitas vezes nesses criminosos, nos trombadinhas, serão tratados como criminosos também, Beraldo. O que eu ia dizer, Canhato, sobre isso é que o problema todo começa pelo fato de que os verdadeiros criminosos não são tratados como criminosos. E aí você tem dois tipos de crime. Um é o crime institucionalizado, as grandes organizações criminosas que se especializaram no tráfico de drogas e no tráfico de armas. Conseguiram criar um ambiente onde a relação promíscua entre os criminosos e o poder público facilitam uma série de situações no cotidiano das cidades. E aí você tem um outro crime, que é este crime que afeta as pessoas ao saírem às ruas. É o roubo do celular, é o roubo do relógio, é o roubo da bolsa, é o roubo do carro. Isso tudo vai levando as pessoas a um nível de estresse imenso, porque elas vão ficando reféns, quando, na verdade, elas estão ali pagando a conta de tudo e vendo que o poder público falhou. Agora, foi a polícia que falhou? Não, não é a polícia, simplesmente como instituição policial que falhou. O problema é como a polícia é tratada. A gente precisa lembrar que no Rio de Janeiro há, inclusive, impedimentos que foram criados a partir de decisões judiciais que dificultam operações em áreas onde o tráfico de drogas domina. Então, quando você vai vendo essas notícias, por mais que a população não entenda tecnicamente o contexto em que essas decisões são tomadas, a população vai ficando farta. E aí, quando você vê um rapaz ali, um marginal que sai da praia, que vai roubar uma bolsa de uma senhora, as pessoas no Rio de Janeiro, elas estão cada vez mais a fim de reagir. Então, o que a gente está vendo hoje é este clima se consolidar, as pessoas observarem que, não, realmente basta, precisamos fazer alguma coisa, é isso que a gente está vendo. Vamos voltar com o Roberto Mota. Mota, qual é a relação desse cenário da população civil que não aguenta mais, como disse o Beraldo, que em muitas ocasiões diz basta, eu não suporto mais essa situação, com a necessidade de discutir a flexibilização de outras medidas, até, por exemplo, a autorização para porte e posse de armas de fogo? Eu acho que essa fase do debate já passou, Daniel. A gente está vendo aí o resultado de uma visão completamente equivocada sobre combate ao crime que impera no Brasil há 40, 50 anos. Eu estava aqui procurando um vídeo que me foi enviado pelo meu amigo Henrique. Ele é vizinho meu, mora 2 prédios para lá. E eu falei sobre o caso dele alguns meses atrás. Ele estava num sábado, 2h da tarde, com a família, ele com a esposa e 3 crianças num carro, aqui a 2 quarteirões da minha casa, às 2h da tarde de um sábado. O carro dele foi fechado por outro, desceram 4 marginais, todos 4 com pistola e granada. Um dos marginais colocou a granada na janela do lado onde estava a filha do meu amigo Henrique. Eu contei essa história aqui. Aí, por acaso, um dos celulares ficou dentro do carro, o carro foi localizado, estava numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. O carro foi levado para uma comunidade. Uma comunidade ficou famosa porque foi objeto da visita de uma autoridade famosa, que ninguém entendeu muito bem como é que foi para lá. Foi para essa autoridade, foi para essa comunidade que o carro do meu amigo Henrique foi levado. Agora, vocês concebem isso? Você com a sua família, com crianças num carro, às 2h da tarde, na praia de Copacabana.
no lugar mais turístico do mundo, e você é vítima disso. Eu pergunto a vocês, quantas manchetes foram feitas com isso? Quantas manifestações foram feitas a favor do meu amigo Henrique? Essa história que aconteceu com o Henrique acontece dezenas de vezes, ou milhares de vezes no Brasil inteiro. Só nas capitais do Brasil, em 2017, esse é o último número que eu tenho, foram 2 milhões de assaltos por ano, só nas capitais. Façam as contas, vejam quantos assaltos por minuto isso dá. Então, essa história que é antiga. Mota, houve uma rápida interrupção do seu sinal, já retomou. Você pode retomar e concluir o seu raciocínio, por favor. Só para concluir, esse vídeo que está passando aí, eu não conheço o contexto desse vídeo. Do espancamento. É muito fácil se filmar uma parte de um evento e criar uma narrativa para ele, né? Eu já vi pessoas filmando ação de um policial, cortando uma parte e colocando na internet, dizendo, olha, a violência policial. Então ninguém sabe o que aconteceu aí, tá? A não ser que alguém tenha realmente feito uma investigação sobre o que está acontecendo nesse vídeo, o que aconteceu antes e depois, eu acho que não dá para, só por essas imagens, se concluir que são justiceiros que resolveram ir para a rua fazer justiça pelas próprias mãos. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. A realidade que eu conheço é exatamente o oposto. A realidade que eu conheço é de senhores de idade, como a gente viu que aconteceu aqui em Copacabana, mulheres grávidas, crianças apanhando. Existem inúmeros vídeos de câmera de segurança aqui na região onde eu moro, de pessoas que estão andando na rua, são espancadas, são jogadas no chão, são violentamente agredidas por marginais, como esses que estão aí. E reina a impunidade. Olha aí, dá para ver os rostos deles todos. O único que foi preso até agora, que deu um soco no senhor, ele já tinha 9 passagens pela polícia. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo. Não é uma realidade de justiceiros que resolveram ir à rua fazer justiça com as próprias mãos. É o contrário. É uma realidade de cidadãos que estão desesperados, porque não sabem mais o que fazer. Ô, Mota, eu vou voltar nesse ponto, exatamente nesse ponto que você traz, porque corremos o risco de observar uma inversão de narrativa, mas a gente já vai retomar porque o Beraldo tem um complemento a fazer. Vai você, Beraldo. Eu queria trazer uma história de uma pessoa que eu conheci, era um rapaz, um trabalhador que ajudava na minha casa, eu ainda jovem lá no Rio de Janeiro, na verdade, a casa dos meus pais, e ele, na época, comprou um carro financiado e não tinha dinheiro para pagar o seguro. Então, ele colocou um rastreador. Um belo dia, esse veículo foi roubado. Tiraram ele do veículo, levaram, ele acionou o rastreamento do carro e pôde identificar, na sequência do evento do roubo, que o carro estava estacionado nessa mesma comunidade que o Mota citou mais cedo, que costuma receber visitas muito ilustres. Ele identificou a rua que estava, conseguiu parar uma viatura, disse o que tinha acontecido e falou assim, olha, meu carro está ali, eu estou vendo o meu carro, vamos lá pegar. Os 2 policiais na viatura disseram a ele que naquela rua eles não poderiam entrar e que nada poderiam fazer naquele momento para recuperar o carro. Resultado, ele conseguiu contato com uma pessoa que o levou até o chefe, o dono do morro. Ao falar com o dono do morro cobrou um resgate para o carro que havia sido roubado. Teve que recomprar. Ele teve que recomprar, pagar o resgate, na época, R$4.000, para ter o carro de volta e não ficar com prejuízo todo. Essa é a realidade. Não é só do rico que está ali em Ipanema, Leblon, Copacabana, não. Essa é a realidade da sociedade no Rio de Janeiro todo. Por isso a revolta fica tão ali à flor da pele. É por isso que as pessoas tendem a reagir. Porque se não reagirem na hora do assalto, vão ter que pagar resgate para reaver o carro, se é que vão conseguir acesso a quem roubou. Mota. Deixa eu só contar uma historinha rápida aqui, para acabar com essa história, né, com esse mito, com essa narrativa de que são os riquinhos da Zona Sul que se incomodam, porque só os riquinhos. Olha, eu vi uma vez
praia lotada, aqui onde eu estou, domingo, 2 bandidos arrancam a bolsa de uma mulher, correm para a praia lotada, olham para a praia e sentam do lado de um casal humilde, um rapaz com a sua namorada. Os 2 bandidos pegam a bolsa roubada, sentam na areia do lado do casal. O casal olhou, estranhou, né? 2 bandidos abrindo a bolsa e mexendo nas coisas. O que os bandidos fizeram? Eles fizeram um seguro, porque se a polícia viesse atacá-los, eles incriminariam 2 pessoas inocentes que estavam do lado deles. Meus amigos, isso não é historinha da carochinha, eu testemunhei. Eu não pude fazer nada, porque, né, eu ia apanhar se eu fizesse alguma coisa, mas eu vi isso. Então, as vítimas desses bandidos, os bandidos não discriminam as vítimas por classe social, por residência ou por renda. Todo mundo é vítima desses bandidos, inclusive e principalmente as pessoas que moram nessas comunidades, que não têm o direito de vir à praia com tranquilidade, que não têm o direito de ter o seu momento de lazer, porque esses bandidos que não têm limites agem em qualquer lugar, a qualquer hora, sem respeitar absolutamente nada. José Maria Trindade, Zé, quero trazer você também para esse debate, porque aí em Brasília, a bancada chamada de BBB, que abrange também os parlamentares ligados à segurança pública, presumo que haja aí um movimento para empoderar forças policiais. Muitos pensam no endurecimento da legislação. Qual é o cenário atual? Esses parlamentares ligados à segurança pública defendem novas regras para endurecer a legislação atual? Como é que está o cenário por aí? Você falou da bancada do BBB, essa é uma bancada muito maior, né? A união ali da bancada da Bíblia, que são boi os e bala, religiosos, né? Isso, boi, e a bancada ruralista e bala. Essa bancada da bala, ela aumentou muito, ela ficou muito poderosa nos últimos anos. Nos 2 últimos pleitos, ela vem aumentando. A gente pode ver que não tem nenhum estado, que não tem um sargento fulano de tal, tenente fulano de tal, coronel ou general, que não tenha sido eleito. Isso é a realidade. E houve uma pressão que se criou a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ela agora é uma comissão permanente. E lá são discutidos, né, os assuntos referentes à segurança pública e por pessoas experientes. É isso que mudou. Porque antes eram os deputados teóricos que têm curso de filosofia, que tinham curso de psicologia e tentavam explicar o fenômeno, que é um fenômeno, que é uma... Eu considero isso aí já uma epidemia no Brasil, a segurança pública. Eu já falei sobre isso aqui. As cidades do interior, cidades de 20 mil habitantes, não são mais aquelas cidades em que as pessoas deixam janela aberta, porta aberta e ficam na calçada, conversando e tomando cafezinho, não. As cidades pequenas também estão violentas. Então, agora essa segurança pública está sendo tratada por segurança, são deputados que são profissionais e que comandam. É essa mesma comissão, Daniel, que entrou várias vezes em rota de colisão com o Ministério da Justiça. É um pessoal que está acostumado a bater de frente com a criminalidade e não analisa muito sociologicamente ou psicologicamente o crime, não.